Olá pessoal, hoje eu vou fazer um teste com vocês. Vamos testar se está ajudando um pouquinho essas aulas aí, tá bom? Vamos voltar a falar da fonética das vogais no inglês. E para a gente recordar, coloquei um pouquinho aqui do português. No português nós temos as vogais A, E, I, O, U. Essa vogal aqui a gente quase não usa, essas duas vogais são mais de acentos, como fala? Sotaques, mas basicamente essas vogais, e nós temos as vogais que a gente chama de vogais nasais, que não existem no inglês, então a gente não precisa preocupar com elas. Mas quando nós vamos aqui para o inglês, nós temos o quê? Um número maior de vogais. Por que eu decidi colocar aqui, gente? Eu estava com medo de confundir vocês quando eu escrevesse aqui, porque isso aqui são símbolos fonéticos. Então, é uma maneira de representar foneticamente, isso aqui é universal. Então, quando a gente estuda fonema, qualquer lugar que eu vejo, quando eu vou tentar ler um som, se eu não sei como que eu falo ele, eu olho o inventário fonético e vejo qual som. O que acontece comigo, a dificuldade, e que eu estou compartilhando com vocês, é que quando a gente chega no inglês, muitos fonemas não existem no português. Então aqui, alguns exemplos, todas as vogais que existem aqui no inglês, tá? Vamos lá. Esse aqui e esse daqui é o que nós vamos mais trabalhar no dia de hoje, que são dois fonemas que não existem no português. Esse aqui primeiro é o sheep. Sheep and ship. Qual que é a diferença? Nós temos a tendência de trazer para a vogal I do português. Então é muito comum pessoas que falam português, então nós brasileiros lemos isso como sheep e aqui também como sheep. E são duas palavras completamente diferentes. Então, na aulinha de hoje, vamos explorar um pouquinho mais esses dois sons aqui. Combinado? O teste que eu vou fazer com vocês agora é esse. Leia para mim, quero que daí onde você estiver, leia em voz alta essa palavra e essa palavra. Vocês conseguem perceber a diferença delas? Primeiro que elas têm o quê? Significados diferentes. Então essa aqui primeiro é uma palavra que vem do dormir e essa daqui de escorregar. Sleep. Sleep. Ah, gente, uma outra coisa. Olha o que eu acabei de fazer. É muito comum, quando palavras começam com S, nós temos a tendência de colocar uma vogal na frente. Então, eu falei, por exemplo, sleep. Não é sleep, é sleep. Sleep. Começa com o som do S. Sleep. E aqui é slip. Slip. O som aqui, ele não é o I e não é o E. É uma vogal diferente, que nós não temos, então a gente tem que o quê? Fazer muito. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Trabalha bastante o ouvido primeiro. Então, na hora que vocês ouvirem, se eu tivesse colocado só isso aqui e falo, por exemplo, vamos na próxima. Leave, live. Leave, live. Qual que eu falei? Qual que é leave? Leave, leave, live. Palavras que têm significados diferentes. Então, live é de sair e live de viver. Coloquei a foto aí de como eu gosto de viver a vida. Então, são palavras com significados totalmente diferentes e que nós temos a tendência de falar o mesmo som, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe que são palavras com significados diferentes e sons diferentes, a próxima. Leia em voz alta para mim isso. Primeira, beat. Segunda, bit. Beat, bit. Lay on. Eat, it. Eat, it. Então, aqui também vamos de significado. Eat é de comer e it de apontar, né? É o nosso isso. Peach, pit. That's right? Pitch. Peach, pitch. Peach,
pitch. Eu tenho sempre a ajuda, tem uma pessoa que vai me ajudar muito aqui a fazer as pronúncias. Então, repeat for me, please. Peach. Pitch. Pitch. Eu tenho a honra de meu marido, ele fala somente inglês, tá aprendendo agora um pouquinho de português, mas qual que é a diferença desses sons? Aqui eu tô falando da fruta, peach, e quando eu falo de pitch, what that means? Pitch when you present a marketing idea. Or what the other one? Or when you throw a baseball. Ok. Então aqui a nossa apresentação de marketing é o pitch. Cheap, chip. Cheap, chip. Aqui é de barato, cheap. E o chip é de potatoes chips, right? Agora outra pegadinha. Vamos lá. Fala em voz alta esse aí, vamos ver. Gente, uma outra dica que eu dou pra vocês. Tentem gravar a maneira que vocês falam. Se vocês já estão no nível de conversa em inglês, já entendem o inglês, você aperfeiçoar a pronúncia, então já não é mais aquela fase que a gente precisa aprender tanto. É vocabulário, a gente vai aprendendo uma palavra nova todo dia. E é o que? Gravar, recording, o que você fala e escuta. É muito comum quando a gente faz isso, a gente consegue ouvir os nossos erros, tá bom? Então aqui, will e will. Will, will. O que é legal aqui? Chris, repeat for me these two, please. Wheel. Will. É muito comum, isso é um assunto para um outro vídeo, mas palavras que terminam com L, nós não elevamos a ponta de língua, porque o português, o L tem som de U normalmente no final das palavras, né? Brasil, e aqui para eles falam Brasil, porque eles levantam a ponta de língua. Então aqui, will, 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 will. A mesma coisa aqui. Meal, meal, meal. Meal, meal. Can you repeat for me? Meal. Mill. Meal, meal. Então, a mesma coisa. Ponta de língua elevada para fazer a diferença do som do U com ok? E aí a gente observou um padrão. Elbert, então quer dizer que quando tiver o som de IA ou II, é o som do I, o I mais prolongado, I, sheep. Então, meal, cheap, peach, eat, sleep, will. Então, são todas palavras com o EA ou EE, teve o som mais de I. E, ao contrário, quando a gente vê a vogal I, normalmente é esse som do né? Que a gente ship, é esse som quando estiver representado pelas vocais do I. Pessoal, por hoje é isso. Coloquem dicas. Resolvi trazer um pouquinho aqui porque fica mais fácil representar. Para desenhar esses fonemas é mais difícil. Adoro receber o feedback de vocês, comentários, me ajuda para mais vídeos. Até mais!